Você já recebeu uma mensagem que mudou tudo em um segundo? Uma mensagem que fez o chão sumir debaixo dos seus pés, que congelou o sangue nas suas veias, que transformou sua vida em algo completamente diferente do que você imaginava? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo numa terça-feira comum, quando meu celular vibrou no bolso enquanto eu estava parado no trânsito voltando do trabalho. Era uma mensagem da minha esposa. Nada de extraordinário, certo? Errado. Porque quando eu abri aquela mensagem, minha vida inteira desmoronou em questão de segundos. Se você quer fazer a diferença, inscreva-se no canal e nos diga de qual cidade está assistindo esse vídeo. A mensagem dizia exatamente assim: me encontre no lugar de sempre, rápido porque meu marido está em casa. Leia de novo, devagar. Deixe essas palavras penetrarem na sua mente. Minha esposa acabava de me mandar uma mensagem dizendo que o marido dela estava em casa. O marido dela. Eu sou o marido dela. Pelo menos era isso que eu achava até aquele momento. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o celular cair. Meu coração disparou de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Não era medo. Não era raiva. Era algo pior. Era a sensação de que tudo que eu conhecia, tudo em que eu acreditava, tudo que eu construí nos últimos 8 anos de casamento era uma mentira gigantesca. O trânsito ao meu redor continuava normalmente. Buzinas. Motos passando entre os carros, pessoas rindo dentro de outros veículos. O mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido, mas para mim, tudo tinha parado. Eu reli a mensagem umas 10 vezes, procurando alguma explicação lógica, algum contexto que fizesse aquilo fazer sentido. Será que ela mandou para a pessoa errada? Será que era uma piada de mau gosto? Será que eu estava interpretando errado? Mas não tinha como interpretar errado. As palavras estavam ali, claras como água. Cristalinas, cruéis. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Porque eu nunca tinha desconfiado. Nunca. Minha esposa era a pessoa mais confiável que eu conhecia. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A gente se conheceu na faculdade. Começamos a namorar no segundo semestre. Ficamos juntos por 4 anos antes de casar. Casamento simples, mas cheio de amor. Pelo menos era o que eu sentia. Ela sempre foi atenciosa, carinhosa, presente. Nunca me deu motivo para duvidar dela. Nunca chegou tarde em casa sem explicação. Nunca foi evasiva quando eu perguntava onde ela estava. Nunca escondeu o celular quando eu chegava perto. Ou será que escondeu e eu simplesmente não percebi? Essa pergunta começou a ecoar na minha cabeça como um tambor batendo sem parar. Será que os sinais sempre estiveram lá e eu estava cego demais para ver? Será que eu era tão ingênuo, tão confiante, tão idiota que não percebi o óbvio? Comecei a revirar mentalmente os últimos meses, procurando pistas que eu poderia ter ignorado. Aquela vez que ela disse que ia jantar com as amigas e voltou só depois da meia-noite. Aquele fim de semana que ela foi visitar a mãe sozinha e pediu para eu não ir junto porque a mãe estava meio indisposta e não queria visitas. Aquelas mensagens que ela apagava rapidamente quando eu entrava na sala. Na época, tudo parecia normal. Confiança, sabe? Aquela coisa que faz você não questionar cada movimento da pessoa que você ama. Aquela certeza de que ela jamais faria nada para te machucar. Mas agora, com aquela mensagem queimando na tela do meu celular, todas essas memórias ganhavam um significado completamente diferente. Como se eu estivesse vendo um filme pela segunda vez e finalmente entendendo as pistas que estavam ali desde o começo. Se essa história está te prendendo, apoie com um super thanks. O carro de trás buzinou. O sinal tinha aberto e eu nem tinha percebido. Segui em frente no piloto automático, meu cérebro trabalhando em velocidade máxima enquanto meu corpo funcionava no modo básico de sobrevivência. Dirigir, respirar, não bater. Coisas simples que de repente pareciam extremamente difíceis. Porque como você se concentra em algo mundano como dirigir quando seu mundo inteiro está desmoronando? Como você respira normalmente quando sente que está sufocando? Pensei em ligar para ela imediatamente. Confrontá-la, perguntar o que diabos estava acontecendo, mas alguma coisa me impediu. Talvez fosse o instinto, talvez fosse o medo de ouvir a confirmação, talvez fosse a vontade de entender a situação completamente antes de agir. Não sei. O que eu sabia é que precisava de mais informações, precisava saber quem era esse lugar de sempre, precisava saber para quem aquela mensagem era realmente destinada. Precisava saber há quanto tempo isso estava acontecendo debaixo do meu nariz enquanto eu vivia feliz na minha ignorância. Você já se sentiu assim? Como se sua vida fosse um castelo de cartas e alguém acabasse de soprar
Comenta sim se você já sentiu isso, não se nunca aconteceu com você. Porque até aquele momento, eu achava que conhecia minha vida. Achava que conhecia minha esposa. Achava que nosso casamento era sólido, verdadeiro, real. Mas aquela mensagem de 12 palavras destruiu 8 anos de certeza em menos de um segundo. Estacionei o carro a 2 quadras de casa. Não conseguia chegar ainda. Precisava pensar. Precisava processar. Olhei para a mensagem de novo, como se olhar mais uma vez fosse fazer as palavras mudarem, fosse fazer tudo voltar ao normal. Mas as palavras continuavam exatamente as mesmas. Implacáveis. Inquestionáveis. Devastadoras. Me encontre no lugar de sempre, rápido porque meu marido está em casa. Meu marido. Como se eu fosse um obstáculo. Como se eu fosse o problema. Como se eu fosse a pessoa que estava atrapalhando o verdadeiro relacionamento dela. Sabe o que é pior do que descobrir uma traição? É perceber que você foi o último a saber. É entender que enquanto você vivia sua vida normal, confiando plenamente na pessoa que dormia ao seu lado todas as noites, ela estava vivendo uma vida completamente diferente. Uma vida secreta. Uma vida paralela. Uma vida onde você era apenas o obstáculo inconveniente que precisava ser contornado. Fiquei ali sentado no carro, olhando para aquela mensagem, e uma avalanche de memórias começou a invadir minha mente. Memórias que agora faziam todo sentido. Lembrei daquela vez, 3 meses atrás, quando cheguei em casa mais cedo do trabalho porque tinha cancelado uma reunião. Ela estava no telefone e desligou rapidamente quando me viu entrar. Disse que era uma amiga falando sobre problemas pessoais e que precisava de privacidade. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Lembrei daquele perfume diferente que senti nela algumas vezes quando ela voltava de supostos encontros com amigas. Ela disse que era de uma das amigas que tinha abraçado. Eu acreditei. Sempre acreditei. Porque confiança era a base do nosso relacionamento. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Você já parou para pensar como é fácil enganar alguém que confia em você? Como é simples inventar desculpas quando a outra pessoa não está procurando por mentiras? Eu nunca procurei. Nunca vasculhei o celular dela. Nunca segui ela pelas ruas. Nunca duvidei de uma única palavra que saía da sua boca. E agora, sentado naquele carro, eu me senti o maior idiota do mundo. Como eu pude ser tão cego? Como eu não percebi os sinais que provavelmente estavam gritando na minha cara o tempo todo? Peguei o celular de novo e comecei a rolar nossas conversas antigas. Procurando o quê? Não sei. Talvez mais evidências. Talvez alguma coisa que me fizesse entender quando tudo começou. E foi aí que eu percebi algo estranho. Nos últimos 6 meses, nossas conversas por mensagem tinham mudado completamente. Antes, ela me mandava mensagens o dia inteiro. Coisas bobas. Fotos do almoço. Memes engraçados. Perguntando como estava meu dia. Mas nos últimos meses, as mensagens tinham se tornado mecânicas. Diretas. Sem emoção. Vou chegar tarde. Compra leite. Estou com as meninas. Respostas curtas. Objetivas. Distantes. Como eu não percebi isso antes? Como essa mudança tão óbvia passou despercebida? Porque eu estava ocupado demais trabalhando, tentando construir um futuro melhor para nós dois. Fazendo horas extras. Aceitando projetos extras. Tudo para que a gente pudesse ter uma vida mais confortável. E enquanto eu estava lá, suando para construir nosso futuro, ela estava construindo um presente com outra pessoa. Se esse detalhe fez sentido para você, deixe um like. O celular vibrou de novo. Meu coração quase saiu pela boca. Era ela. Amor, vai demorar? Tem jantar no forno. Amor. Ela me chamou de amor. A mesma pessoa que tinha acabado de mandar uma mensagem para outro homem chamando ele de... Não, ela não tinha chamado ele de nada. Só tinha dado a entender que eu era o marido que estava atrapalhando o encontro deles. Olhei para a mensagem dela e milhares de respostas possíveis passaram pela minha cabeça. Eu poderia mandar a print da mensagem anterior. Poderia escrever algo sarcástico. Poderia simplesmente não responder e aparecer em casa pronto para o confronto. Mas fiz algo diferente. Respirei fundo e escrevi: já estou chegando, amor. 2 poderiam jogar aquele jogo. Se ela estava fingindo, eu também poderia fingir. Pelo menos até entender completamente o que estava acontecendo. Porque uma coisa eu tinha certeza, eu não ia confrontá-la sem ter todas as informações. Não ia dar a ela a chance de inventar uma desculpa elaborada ou de reverter a situação fazendo eu me sentir culpado por não confiar nela. Não dessa vez. Guardei o celular no bolso e liguei o carro novamente. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente estava começando a ficar mais clara.
A dor inicial estava dando lugar a outra coisa. Raiva? Não exatamente. Era mais uma determinação fria. Uma necessidade de saber a verdade completa, não importa o quanto doesse. Comenta assim se você entende essa sensação, não se você agiria diferente. Enquanto dirigia para casa, comecei a montar um plano na minha cabeça. Primeiro, eu precisava descobrir para quem aquela mensagem era destinada. Isso não seria difícil. Se ela tinha mandado por engano para mim, significava que o número dele estava salvo no celular dela. Provavelmente com algum nome falso ou código que eu nunca tinha questionado. Segundo, eu precisava saber onde era esse lugar de sempre. Um hotel? A casa de alguém? Algum lugar público onde eles se encontravam sem medo de serem vistos? Terceiro, e mais importante, eu precisava saber há quanto tempo isso estava acontecendo. Estacionei na garagem de casa e fiquei alguns segundos no carro, olhando para a porta que levava à cozinha. Do outro lado daquela porta estava minha esposa, a mulher que eu amava, a mulher com quem eu tinha construído uma vida, a mulher que tinha me traído de uma forma tão casual que mandou a mensagem para o cara errado. Será que ela estava nervosa agora? Será que tinha percebido o erro? Será que estava do outro lado esperando por mim com alguma desculpa pronta ou será que nem tinha notado que tinha mandado a mensagem para o número errado? Respirei fundo mais uma vez e abri a porta do carro. Era hora de descobrir quem realmente era a mulher com quem eu tinha me casado. Era hora de tirar a máscara e ver o rosto verdadeiro por trás de 8 anos de mentiras. Entrei na cozinha e lá estava ela, exatamente como sempre esteve, sorrindo, linda, aparentemente feliz de me ver. Oi, amor, como foi seu dia? A voz dela era doce, carinhosa, exatamente como sempre foi. Se eu não tivesse visto aquela mensagem, jamais imaginaria que havia alguma coisa errada. Foi bom, respondi, forçando um sorriso. E o seu? Ela começou a falar sobre o dia dela, algo sobre uma reunião no trabalho que tinha sido cansativa, uma amiga que tinha ligado com problemas, as coisas normais do dia a dia. Eu ouvia, acenava com a cabeça nos momentos certos, mas minha mente estava em outro lugar completamente. Estava observando cada detalhe, cada microexpressão, cada pausa, procurando sinais de nervosismo, de culpa, de qualquer coisa que indicasse que ela sabia que tinha cometido um erro. Mas não havia nada. Ela estava completamente tranquila. O que significava uma de duas coisas: ou ela era a melhor atriz do mundo, ou ela realmente não tinha percebido que tinha mandado aquela mensagem para mim. Sentamos para jantar e a normalidade da situação era quase surreal. Ali estávamos nós, como em qualquer outra noite, conversando sobre banalidades, rindo de piadas internas, parecendo o casal perfeito. Mas eu sabia a verdade agora. E essa verdade estava queimando por dentro de mim como ácido. Terminamos de jantar e ela começou a recolher os pratos como fazia todas as noites. Movimentos automáticos. Rotina estabelecida ao longo de anos de convivência. Eu me ofereci para ajudar, mas ela disse que eu devia descansar porque tinha trabalhado o dia todo. A ironia daquilo quase me fez rir. Eu tinha trabalhado o dia todo enquanto ela provavelmente estava planejando como se encontrar com outro homem sem que eu descobrisse. Mas eu não disse nada. Apenas sorri e fui para a sala, sentei no sofá e liguei a televisão. Mas meus olhos não estavam realmente vendo o que passava na tela. Minha mente estava trabalhando freneticamente, montando um quebra-cabeça com peças que eu nem sabia que existiam até algumas horas atrás. Ela veio para a sala uns 20 minutos depois e sentou ao meu lado. Encostou a cabeça no meu ombro como sempre fazia. Esse gesto simples que antes me trazia tanto conforto agora me fazia sentir enjoado. Como ela conseguia fazer isso? Como conseguia me tocar, se aproximar de mim, agir como se nada estivesse acontecendo? Será que ela não sentia nada? Nenhuma culpa? Nenhum remorso? Ou será que tinha feito isso tantas vezes que tinha se tornado natural para ela viver essa dupla vida sem piscar um olho? Fiquei ali, fingindo assistir televisão, sentindo o peso da cabeça dela no meu ombro. E tudo o que eu queria era empurrá-la, gritar, exigir respostas. Mas me contive. Porque eu sabia que se eu explodisse naquele momento, ela teria tempo de criar uma história, tempo de apagar evidências, tempo de transformar tudo em um grande mal-entendido e me fazer parecer louco por não confiar nela. Então eu esperei, paciente como um caçador esperando a presa se mover. Por volta das 10 da noite ela disse que estava cansada e ia tomar banho antes de dormir. Aquele era o momento que eu estava esperando. Assim que ouvi o chuveiro ligar, me levantei do sofá e peguei o celular dela que estava carregando na cozinha. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Não tinha senha. Ela nunca tinha colocado senha no celular.
Por que colocaria se não tinha nada a esconder? Ou pelo menos era isso que ela queria que eu pensasse. Abri o aplicativo de mensagens e meu coração quase parou. Lá estava. Uma conversa com um contato salvo como Ana, academia. Ana. Eu conhecia todas as amigas dela e não me lembrava de nenhuma Ana da academia. Abri a conversa e o que eu vi me destruiu completamente. Mensagens. Centenas de mensagens. Fotos. Áudios. Conversas que não deixavam nenhuma dúvida sobre o que estava acontecendo. Estou morrendo de saudade. Mal posso esperar para te ver de novo. O que você fez comigo ontem foi incrível. Cada palavra era uma facada. Cada mensagem era uma confirmação do meu pior pesadelo. Rolei para cima, procurando o início daquela conversa. Precisava saber quando tudo tinha começado. E quanto mais eu subia, mais meu coração afundava. 6 meses. Aquilo estava acontecendo há 6 meses. Meio ano da minha vida vivida em uma mentira completa. Meio ano em que ela dormia ao meu lado todas as noites depois de estar com outro homem. Meio ano em que ela me beijava, me dizia que me amava, fazia planos de futuro comigo enquanto mantinha essa relação paralela. Como é possível viver assim? Como é possível olhar nos olhos de alguém que você supostamente ama e mentir tão descaradamente todos os dias? O som do chuveiro parou e eu quase entrei em pânico. Rapidamente tirei algumas fotos da tela com meu celular. Evidências. Precisava de evidências porque sabia que se eu confrontasse ela sem provas, de alguma forma ela conseguiria reverter a situação. Coloquei o celular dela de volta no lugar exatamente como estava e voltei correndo para o sofá. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela conseguiria ouvir quando saísse do banheiro. Ela apareceu alguns minutos depois, de roupão, cabelo molhado, cheirando ao perfume que eu tinha dado de presente no último aniversário dela. Sentou-se ao meu lado de novo e perguntou se eu não ia tomar banho também. Eu disse que ia mais tarde, que queria terminar de ver aquele programa primeiro. Ela pegou o celular dela e começou a mexer. Será que estava conversando com ele naquele exato momento? Será que estava mandando mensagens carinhosas para ele enquanto estava sentada ao meu lado? A vontade de arrancar aquele celular da mão dela e jogar na parede era quase incontrolável. Mas eu precisava de mais informações. Precisava saber quem era esse homem. O nome dele estava na agenda como Ana, mas nas mensagens ele se identificava apenas por apelidos. Meu amor. Meu príncipe. Meu tudo. As mesmas palavras que ela usava comigo. Será que ela não tinha nem criatividade para inventar palavras diferentes para cada um de nós? Ou será que isso fazia parte do jogo dela? Tratar os dois da mesma forma para não se confundir? Fingi bocejar e disse que estava indo tomar banho. Fui para o banheiro e tranquei a porta. Sentei na beirada da banheira e abri as fotos que tinha tirado do celular dela. Comecei a estudar cada mensagem com mais calma. E foi quando eu percebi algo. Ele tinha mencionado o lugar onde trabalhava em uma das conversas. Uma empresa de consultoria no centro da cidade. Com aquela informação, seria fácil descobrir quem ele era. Muito fácil. Tomei banho no automático, minha mente trabalhando em altíssima velocidade. Quando saí do banheiro, ela já estava na cama, aparentemente dormindo. Mas será que estava mesmo? Ou estava apenas fingindo para não ter que conversar comigo? Deitei-me ao lado dela, mantendo a maior distância possível sem que parecesse estranho. Fiquei olhando para o teto no escuro, ouvindo a respiração dela, e me perguntando quantas outras noites eu tinha passado assim sem saber a verdade. O celular dela vibrou na mesa de cabeceira. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela se mexeu na cama mas não acordou, ou fingiu não acordar. A curiosidade estava me matando. Seria ele? Estaria mandando mensagens para ela enquanto eu estava ali deitado a poucos centímetros de distância? Esperei uns 15 minutos até ter certeza de que ela estava realmente dormindo. Então, com muito cuidado, peguei o celular dela de novo. Era ele. 3 mensagens. Você conseguiu sair hoje? Desculpa se te coloquei em risco. Boa noite, meu amor. Sonhe comigo. Cada palavra era como veneno sendo injetado diretamente nas minhas veias. Coloquei o celular de volta e me virei de costas para ela. Fechei os olhos mas sabia que não ia conseguir dormir. Como eu poderia? Como alguém conseguiria dormir sabendo que a pessoa deitada ao seu lado estava vivendo uma mentira tão grande? As horas passaram devagar. Dolorosamente devagar. Cada minuto parecia uma eternidade. E enquanto eu estava ali, acordado, planejando meu próximo passo, ela dormia tranquilamente, como se não tivesse nenhum peso na consciência, como se não estivesse destruindo uma vida, como se nada daquilo importasse realmente.
Quando o despertador tocou na manhã seguinte, eu já estava acordado há horas. Tinha passado a noite inteira olhando para o teto, minha mente girando em círculos infinitos, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Ela se espreguiçou ao meu lado, me deu um beijo na bochecha e disse bom dia como se fosse apenas mais um dia normal, como se minha vida não tivesse sido destruída na noite anterior. Levantei-me e fui para o banheiro sem dizer muito. Olhei para o meu reflexo no espelho e mal reconheci o homem que estava me encarando de volta. Em menos de 24 horas eu tinha envelhecido anos. Os olhos vermelhos de não dormir. A expressão de alguém que tinha acabado de acordar de um pesadelo, só para descobrir que o pesadelo era real. Me arrumei para o trabalho como um robô. Movimentos mecânicos. Mente em outro lugar. Ela estava na cozinha preparando o café quando desci. Não vai tomar café da manhã? Ela perguntou com aquela voz doce que antes me derretia e agora me fazia sentir náuseas. Disse que não estava com fome e que tinha que sair mais cedo para uma reunião. Mentira. Não tinha reunião nenhuma. Mas dois podiam jogar esse jogo. Se ela podia mentir todos os dias olhando nos meus olhos, eu também podia. Entrei no carro e ao invés de ir para o escritório, dirigi até o centro da cidade, para o prédio da empresa de consultoria onde ele trabalhava. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Não sabia exatamente o que estava procurando. Talvez só quisesse colocar um rosto no nome. Talvez quisesse entender quem era o homem que tinha roubado minha esposa. Fiquei ali por mais de uma hora até que finalmente o vi. Ele saiu do prédio com outros colegas, rindo de alguma piada interna. Era mais novo que eu. Talvez uns 5 anos mais novo. Bem vestido. Confiante. O tipo de cara que parece ter tudo sob controle. Senti uma raiva tão intensa subindo pelo meu peito que tive que segurar o volante com força para não fazer algo idiota. Aquele homem estava destruindo minha família e nem sabia que eu existia. Ou será que sabia? Será que ela tinha contado para ele sobre mim? Será que eles riam juntos da minha ignorância? Será que ele sabia que enquanto estava com ela, eu estava em casa esperando pacientemente, confiando cegamente, vivendo na ilusão de um casamento feliz? Passei o dia inteiro num estado de piloto automático. Fui para o escritório depois de segui-lo por algumas horas. Tentei trabalhar, mas não conseguia me concentrar em nada. Cada vez que alguém falava comigo, eu tinha que pedir para repetir porque minha mente estava em outro lugar. Os colegas perceberam que algo estava errado. Você está bem? Perguntaram mais de uma vez. Só cansado, eu respondia. Cansado. Que palavra pequena para descrever o que eu estava sentindo. Eu estava destruído, aniquilado, completamente despedaçado por dentro. No final da tarde, ela me mandou mensagem perguntando se eu ia chegar a tempo para o jantar. Olhei para aquela mensagem e tudo o que eu conseguia pensar era: como ela consegue? Como consegue continuar essa farsa tão naturalmente? Respondi que sim, que chegaria no horário normal. E então fiz algo que nunca tinha feito antes. Contratei um detetive particular. Sim, eu sei como isso parece. Mas eu precisava de mais do que as mensagens que tinha visto. Precisava de provas concretas. Fotografias, vídeos, evidências que não deixassem nenhuma margem para ela inventar desculpas. O detetive me garantiu que em alguns dias teria tudo o que eu precisava. Alguns dias. Parecia uma eternidade. Como eu ia conseguir continuar dormindo ao lado dela, comendo com ela, conversando com ela, sabendo o que eu sabia? Mas eu não tinha escolha. Precisava manter a calma. Precisava continuar fingindo até ter todas as cartas na mão. Só então eu poderia confrontá-la. Só então eu poderia tomar as decisões que precisava tomar. Cheguei em casa e mais uma vez ela estava lá, sorrindo, como a esposa perfeita. Jantamos juntos. Assistimos televisão juntos. Fomos para a cama juntos. E durante tudo isso, eu observava cada movimento dela, cada palavra, cada gesto, procurando por mais sinais que eu tinha perdido ao longo dos meses. E eles estavam todos lá, claros como o dia agora que eu sabia o que procurar. A forma como ela checava o celular obsessivamente. A forma como ela sempre arrumava uma desculpa para sair. A forma como ela tinha parado de fazer planos de longo prazo comigo. Como eu não tinha visto isso antes. Naquela noite, depois que ela dormiu, peguei o celular dela de novo. As mensagens continuavam. Ela tinha mandado para ele durante o dia. Mal posso esperar para te ver amanhã. Amanhã. Eles iam se encontrar amanhã. Olhei para a agenda dela e lá estava. Dentista, 15 horas. Nunca tinha dentista. Era ele.
Amanhã às 3 da tarde minha esposa ia se encontrar com o amante enquanto eu estaria no escritório trabalhando feito um idiota para sustentar nosso estilo de vida. Mas dessa vez seria diferente. Porque dessa vez eu sabia. E o detetive também saberia. Mandei uma mensagem para ele com todos os detalhes. Local, horário, descrição dela, descrição dele. Amanhã seria o dia em que todas as provas que eu precisava cairiam no meu colo. Amanhã seria o dia em que a farsa chegaria ao fim. Não para ela. Ainda não. Mas para mim. Amanhã eu teria em mãos as evidências irrefutáveis que precisava para finalmente confrontá-la sem dar a ela a chance de transformar tudo em um mal-entendido. Deitei na cama ao lado dela e pela primeira vez em dias senti algo parecido com uma paz estranha. Não era felicidade. Estava longe disso. Mas era a certeza de que logo tudo acabaria. Logo eu não precisaria mais fingir. Logo eu poderia finalmente gritar todas as palavras que estavam presas na minha garganta. Logo eu poderia ver a máscara cair do rosto dela quando ela percebesse que eu sabia de tudo. E naquele momento, deitado no escuro, eu jurei para mim mesmo que não importava o que acontecesse, não importava quantas lágrimas ela derramasse ou quantas desculpas ela inventasse. Nada poderia mudar o fato de que nosso casamento tinha acabado no momento em que ela decidiu trair a minha confiança. Nada. O dia seguinte passou em câmera lenta. Cada minuto parecia uma hora. Cada hora parecia um dia inteiro. Fui para o trabalho, mas não consegui fazer absolutamente nada produtivo. Meus olhos ficavam grudados no relógio. 1 da tarde. 2 da tarde. 2:30. Ela devia estar se arrumando agora. Escolhendo a roupa certa. Passando aquele perfume que eu tinha dado de presente. Se maquiando para ele. E às 3 horas em ponto, meu celular tocou. Era o detetive. Tenho tudo, ele disse. Apenas isso. 3 palavras que mudaram tudo. Saí do escritório inventando uma desculpa qualquer e fui direto para o escritório dele. Ele me esperava com um envelope grosso em cima da mesa. Tem certeza que quer ver isso? Ele perguntou. Que pergunta idiota. Claro que eu queria. Ou melhor, claro que eu precisava. Abri o envelope e lá estavam. Fotos. Dezenas de fotos. Eles entrando juntos em um hotel. Eles se beijando na rua. Eles de mãos dadas como um casal apaixonado. E a última foto, a que me destruiu completamente, era dos dois saindo do hotel 3 horas depois. Ela estava sorrindo. Sorrindo daquele jeito que eu achava que era só para mim. Mas nunca foi só para mim, foi? Paguei o detetive e voltei para o carro com o envelope queimando nas minhas mãos. Agora eu tinha tudo. Todas as provas. Todas as evidências. Não havia como ela negar. Não havia como ela inventar desculpas. Não havia como ela transformar isso em um mal-entendido. Era real. Era concreto. Era irrefutável. Minha esposa estava tendo um caso há 6 meses e eu finalmente tinha as provas que precisava para confrontá-la. Cheguei em casa antes dela. Espalhei as fotos em cima da mesa da sala, uma ao lado da outra, como um mural da traição. E esperei, sentado no sofá, mãos trêmulas, coração acelerado, mas mente finalmente clara. Ouvi a chave na porta. Ouvi ela entrar. Ouvi ela me chamar. Amor, você chegou cedo. A voz dela ecoou pela casa. Amor. Aquela palavra que antes significava tudo e agora não significava absolutamente nada. Ela entrou na sala e parou. Simplesmente parou. Os olhos dela foram direto para as fotos espalhadas na mesa. Vi o exato momento em que o rosto dela mudou. O sorriso sumiu. A cor desapareceu. As pernas quase falharam. O que é isso? Ela perguntou, mas a voz saiu fraca, sem força, sem convicção, porque ela sabia exatamente o que era. Levantei-me do sofá e olhei nos olhos dela. Aqueles olhos que eu tinha amado por tantos anos. Aqueles olhos que tinham me olhado com amor, ou pelo menos era isso que eu pensava. É exatamente o que parece, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. É você. E ele. E 6 meses de mentiras. Ela tentou falar, mas eu levantei a mão. Não. Você não vai me dar desculpas agora. Você não vai tentar transformar isso em outra coisa. Você não vai fazer eu me sentir culpado por não confiar em você. Porque eu confiei. Eu confiei completamente. E você destruiu essa confiança todos os dias durante 6 meses. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Lágrimas. Como se lágrimas pudessem apagar o que ela tinha feito. Como se lágrimas pudessem reconstruir o que ela tinha destruído. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu sinto muito. Eu não queria que você descobrisse assim. E sabe qual foi a parte mais engraçada? Ela não disse que sentia muito por ter me traído. Ela disse que sentia muito por eu ter descoberto.
Como se o problema fosse eu saber, não ela ter feito. Suas coisas estão arrumadas no quarto de hóspedes, eu disse. Quero você fora dessa casa amanhã. Ela tentou se aproximar, mas eu recuei. Não podia deixar ela me tocar. Não depois de tudo. Podemos conversar sobre isso, ela implorou. Podemos tentar resolver. Resolver. Como se isso fosse algo que pudesse ser resolvido. Como se você pudesse consertar uma confiança completamente despedaçada. Não tem nada para resolver, eu respondi. Você fez sua escolha todos os dias durante 6 meses. Você escolheu ele. Você escolheu mentir para mim. Você escolheu destruir nosso casamento. E agora eu estou fazendo minha escolha. Estou escolhendo não viver mais essa mentira. Ela caiu de joelhos chorando, mas eu não senti nada. Nenhuma pena. Nenhuma vontade de consolá-la. Apenas um vazio enorme onde antes existia amor. Subi para o quarto e tranquei a porta. Ouvi ela chorar a noite inteira do outro lado. Mas dessa vez eu consegui dormir. Porque pela primeira vez em dias eu não estava carregando o peso de um segredo que não era meu. Na manhã seguinte ela tinha ido embora. Deixou as chaves em cima da mesa junto com um bilhete que eu nem me dei ao trabalho de ler. Porque não importava mais o que ela tinha a dizer. Nada que ela escrevesse mudaria o que aconteceu. Nada apagaria as mentiras. Nada reconstruiria a confiança. E sabe de uma coisa? Eu sobrevivi. Doeu? Doeu mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Mas eu sobrevivi. Porque às vezes a pior coisa que pode acontecer com você acaba sendo o empurrão que você precisava para recomeçar. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Não sinto mais dor. Sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto. Gratidão por não ter perdido mais anos da minha vida em uma mentira. Gratidão por ter tido a coragem de terminar ao invés de aceitar migalhas de afeto de alguém que não me valorizava. Porque no final das contas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Sempre. E quando ela chega, nada permanece igual. Mas às vezes isso não é uma coisa ruim. Às vezes é exatamente o que você precisa para entender que merece mais. Muito mais. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você puder nos apoiar com um Super Thanks, isso faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias reais que impactam vidas reais. Porque no fim todos nós merecemos relacionamentos verdadeiros construídos em confiança e respeito, não em mentiras e traições.